sabe que da política do Grêmio eu tenho falado até pouco nos últimos tempos, porque é uma área assim nebulosa, tem entranhas muito complicadas dentro da política do Grêmio. Mas nós tivemos agora no último final de semana uma eleição no pátio que renovou 50% do quadro de conselheiros do Grêmio. Foram colocados no conselho integrantes de três chapas. A chapa 1, que era a chapa do Danley, a chapa 7, a chapa do Odorico Roman, e a chapa 8, que era a chapa do Alberto Guerra. As outras 5 chapas, que eram a 2, a 3, a 4, a 6, elas ficaram 2, 3, 4, 5 e 6, elas ficaram de fora. O que isso representa? Eu vi muitas pessoas falando, Cristiano, essa é a prova de que a oposição do Grêmio venceu, porque boa parte da chapa da situação estava na 2, e eles fizeram 6% dos votos e não entraram com nenhum conselheiro. Num primeiro momento eu olhei e disse, ok, é uma leitura, só que a gente tem que fazer na política do Grêmio uma leitura mais aprofundada. Por quê? Porque em 2019, que foi a última eleição de renovação do Conselho, o Grêmio fez um chapão. Por quê? Porque em 2019 não era bonito ser oposição ao presidente Romildo Bolzan Júnior. O Grêmio era naquele momento um dos melhores times do país, tinha recém sido campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, campeão de Recopa. Romildo era cotado para ser disparado, eleito próximo governador do estado ou senador da República. Então era assim uma maré totalmente favorável. Para ser justo, ninguém é um termo forte. Pouquíssimas pessoas, não mais do que meia dúzia, se colocaram como oposição ao chapão do presidente Romildo na última eleição. Esse chapão, para agora, ele foi desfeito. Primeiro, porque aqueles conselheiros eleitos, eles são eleitos por 6 anos, né, e faz 3 disso, então vários ainda cumprem o mandato. Mas vários integrantes daqueles movimentos, eles hoje se desfiliaram, não é o termo, mas eles saíram do guarda-chuva do presidente Romildo e foram para outros grupos, porque hoje, ao contrário de 3 anos atrás, hoje o que não é bonito é ser amigo do presidente. Pouquíssimos continuaram abraçados ao presidente Romildo e todos eles caíram do cavalo, porque a chapa 2, que era a chapa do presidente, fez lá meia dúzia de votos e não recolocou nenhum conselheiro. Só que essas chapas, tanto a 1, quanto a 7, quanto a 8, elas têm várias pessoas, vários nomes que estiveram com o presidente Romildo nos últimos anos. Por exemplo, Dorico Roman e Alberto Guerra, que hoje são oposição, são candidatos à presidência do Grêmio, mas que foram homens do futebol, que foram braço direito do presidente Romildo, tanto Guerra quanto Odorico. Hoje eles são oposição, mas até bem pouco tempo eles eram situação. E é evidente que vários nomes, vários parceiros de chapa, tanto de um quanto de outro, o exemplo se aplica de forma absolutamente igual. Tem que ter muito cuidado para a gente analisar as questões da política do Grêmio. Eu diria, inclusive, o contrário. Eu diria que a situação ficou fortalecida. Não a situação do presidente Romildo, porque esse eu já considero um ex-presidente. Esse vai sair no final do ano. Mas ou Guerra ou Odorico, um dos dois vai assumir a presidência do Grêmio. Ou até o próprio Danley, porque existe essa possibilidade, embora eu ache difícil. Eu acho que o Danley vai acabar apoiando o Alberto Guerra mesmo e vai ser travado no pátio uma eleição entre as organizadas do Grêmio, especialmente geral, e o Danley. O Danley, ele, enfim, não é mais um queridinho da geral como foi em outros tempos, e isso vai pesar nessa eleição do Grêmio. Então a política do Grêmio ela é muito nebulosa, ela tem entranhas que são muito esquisitas, ela tem assim que ser olhada com muita atenção. O cara que é oposição hoje não é mais amanhã. O cara que é a situação hoje é oposição amanhã. Só que no fim das contas nós precisamos olhar isso com muita atenção, porque nada impede que o cara que ontem era a situação, hoje se veste de oposição, amanhã ele volte a ser situação outra vez. É a política do Grêmio e essa renovação do conselho, para mim, que não foi tão renovação assim, ela deixou de fora
chapas que realmente tinham oposição de verdade, ferrenha. A chapa 6, por exemplo, era uma chapa quase que 100% de oposição. Quase. Tinha uma ou outra exceção. O Léo Gerstmann, por exemplo, tinha o seu nome tanto na chapa 6, que era de oposição, quanto na chapa 2, que era de situação. Enfim, tem casos específicos, mas em geral era uma chapa que tinha bastante oposição. Essa chapa não colocou nenhum nome no conselho. Vamos aguardar. O conselho ele precisa não combater, mas ele precisa vigiar os atos da presidência. E a gente sabe que nos últimos anos o conselho do Grêmio não cumpriu esse papel.